Dando continuidade à programação, nós teremos agora a palestra que traz o tema M-Learning e o futuro da EAD. Para tanto, convidamos a expositora, senhora Eliane Schlemmer, da Universidade Unicinos. Obrigada, Leandro. Uma boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. Eu agradeço o convite do Diogo e do Guilherme para poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem desenvolvendo no âmbito da pesquisa, no programa de pós-graduação em educação da Unicinos, mais especificamente na linha de pesquisa, educação, desenvolvimento e tecnologias, no grupo de pesquisa e educação digital, que é o grupo que eu tenho a satisfação de coordenar junto com meus orientantes de mestrado, doutorado e alunos de iniciação científica. Então, para dar início, eu vou, claro, contextualizar um pouquinho para que a gente possa entrar no clima da apresentação. Vamos ver quem lembra. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem celular, ergue? Todo mundo tem celular? Smartphone? Tablet? Com certeza, celular vocês trouxeram. Né? Notebook, nem todos, né? Alguns sim, outros não. Né? Então, celular é, sem sombra de dúvidas, a tecnologia que mais nos acompanha hoje em dia. Né? Ela é mais que uma ferramenta. Ela é aquilo que o Pierre Levy chama tecnologia da inteligência. Hoje já é uma extensão da nossa mão, o celular, não é verdade? É ou não é? A gente se sente perdido quando está sem o celular. Né? Carrega sempre junto. Vamos ver se vocês lembram disso aqui. Quem teve um desses? O que é isso? Um Palm. Nem faz tanto tempo assim, né? Me ajudem. Não faz. Esse é um Palm, um Zaire 72, para ser mais específica. Tirei o meu da gaveta, tirei uma foto e ia trazer para vocês, mas ia dar muito peso. Isso? O que é isso? Tecladinho que a gente acoplava para facilitar a digitação, porque era muito chato digitar naquele negócio. E esse? Um Trello. Isso! Isso aí. Perfeito. Isso? Tecladinho que a gente acoplava no Trello para poder trabalhar. Esse? Um iPad, um pouco mais moderno, né? Mas tudo antes dos famosos smartphones, né? Que permitiram que a gente não precisasse mais levar um Palm e um celular. Então, agora temos tudo no smartphone. Só para a gente recapitular. Bom, e com que dispositivos tecnológicos a gente interage na atualidade? Vamos ver alguns. Reconhecem tudo isso? Tranquilo? Nenhuma novidade aí, né? São esses mesmos os dispositivos móveis que a gente interage atualmente? Sim ou não? Vamos conversar um pouco, vocês estão muito quietos. Então, vamos lá. Bom, e para se referir a essas tecnologias, autores vêm atribuindo denominações. Então, alguns chamam de tecnologias digitais móveis e sem fio, outros simplesmente de dispositivos móveis. Autores como André Lemos, que é um pesquisador baiano nosso aqui, chama de dispositivos híbridos móveis de conexão multirrede. Né? Ainda temos a perspectiva das mídias locativas digitais. Ok, mas que significados, que significações a gente tem para esses termos? Isso é tranquilo para nós? Causa algum estranhamento? O que significa mobilidade, então? Então, diferentes dispositivos. Hoje a gente tem vários dispositivos móveis que a gente carrega com a gente. Diversidade de conexão sem fio. A gente tem 3G, a gente tem Wi-Fi, a gente tem, quem tem equipamento da Apple e tem 3G, já serve como um roteador, tu consegue entrar pelo iPad, pelo telefone, enfim. Interação, integração entre dispositivos, isso facilmente a gente consegue fazer. E como a geração atual vê esse mundo, então? Não é assim? Bico na boca e
smartphone ou tablet embaixo das cobertas. Não é assim? Quem tem filho pequeno ou sobrinho deve perceber isso. E nos meios de transporte? Isso é uma cena frequente. Isso não é aqui no Brasil, mas é uma cena frequente. Se você pegar um transporte público, você vai ver, principalmente entre as meninas, né? Tá cada uma com o seu celular. Então, isso mudou a forma da vida das pessoas. Isso é uma cena comum? É. Tanto é que agora, quando a gente se reúne, a gente, primeira combinação, pilha de celular. Então, todo mundo põe o celular no centro da mesa. O primeiro que pegar, paga a conta. Bom, esse é o estudo mais recente que tem, né, do IBGE, ainda é 2011, agora vai começar novamente. Mas o que o IBGE nos diz? Na entrevista que foi realizada com 359 mil pessoas com idade igual ou superior a 10 anos, o acesso à internet mais do que duplicou, em 6 anos. E o celular também. Só a título de curiosidade. Aqui as regiões. Então, não está funcionando o apontador. Mas, enfim, dá para vocês verem que a região norte e nordeste mais ou menos se equivale, das pessoas que acessam a internet, que nós estamos falando de acesso à internet. Centro-oeste, sudeste e sul também mais ou menos no mesma faixa. Agora, que usa o celular, que tinha o celular. Então, vocês podem ver o percentual de aumento que teve, nas diferentes regiões desde 2005 até 2011. Aqui, que acesso à internet na população de 10 anos ou mais de idade. Então, a faixa que mais acessa a internet está ali, 15 a 17, 18 ou 19, 20 ou 24, até 34 anos ali. É isso? É isso que está mostrando? Em 2011. Percentual de pessoas que tinham celular para uso pessoal na população de 10 anos ou mais de idade por grupos de idade. Então, aqui celular. Então, desde os 18, até ali os 49, depois cai um pouquinho. Entre os estudantes, no ensino superior, praticamente todos, 98,1%. Por sexo, as mulheres são as maiores usuárias de celular. De 10 a 39 anos, as mulheres são as que mais usam e que navegam na internet também. Bom, aqui está uma prova disso. Isso é uma cena frequente. A gente vê os adolescentes em grupos conversando e com o seu celular na mão. Provavelmente mídias sociais, e vocês vejam que eu digo mídias sociais e não redes sociais. Por quê? Porque rede é um conceito muito mais antigo do que as mídias. Mídias é um conceito relativamente novo. Rede social existia muito antes de existir mídia. Então, com as mídias digitais, é possível ou não constituir redes sociais. Podemos dizer que estamos vivendo numa cultura digital? Podemos ou não? O que vocês acham? Podemos? Vamos ver o que... Essa é uma foto que eu tirei no verão de 2012, numa cidadezinha no interior do Ceará. Eu voltei para tirar essa foto. Porque eu passei e vi, eu digo, não, eu não estou vendo isso. Voltei, tirei a foto. O cidadão sentado, não tem nem calçada direito. Está vendo? Com notebook, com fone de ouvido. Está ali. Com a bandona. Está ali. Então, André Lemos vai dizer que existem 3 princípios básicos que me permitem identificar se um sujeito ou uma instituição está na cultura digital. O primeiro deles é a liberação do polo de emissão. O que significa isso? Quem arrisca? O que é liberar o polo de emissão? O que está acontecendo agora aqui nesse momento? Eu estou falando,
Né? Tentei liberar o polo de emissão para vocês, vocês não pegaram, não jogaram a bola de volta, não é? Então, liberação do polo de emissão não é centralizado numa única pessoa. Né? Todos têm voz, todos podem falar. Né? Segundo, conexão. Então, tem que ter conexão. Se não tem conexão, não dá para dizer que a gente está na cultura digital. E o outro é a reconfiguração, que para mim é o mais importante. Ou seja, como é que reconfiguramos as nossas práticas e as nossas instituições a partir da combinação da liberação do polo de emissão e da conexão. Né? E bem, a Cláudia estava falando que hoje, por exemplo, vocês podem ter acesso livre às mídias digitais. Não é isso, Cláudia, que estava falando? Então, isso é um exemplo do que a gente está falando. Né? Se reconfigurou, a instituição repensou seus processos em função do quê? Da liberação do polo de emissão e da conexão. Olha, todo mundo tem o que dizer. Todo cidadão está falando algo. E está falando onde? Na internet. Então, nós temos que ouvir. Nós temos que estar lá. E na educação não pode ser diferente. Quando a gente trabalha com educação, não pode ser diferente. E se a gente olha para as nossas práticas, ainda temos uma prática muito centrada na propriedade da emissão pelo professor. Ou não? Estou enganada? Não, né? Infelizmente, não. Bom, como esses princípios, então, da cultura digital têm contribuído para a gente repensar os processos de ensino e de aprendizagem, no caso de vocês, mais especificamente, na área do direito. Mobile Learning. O que significa Mobile Learning? Então, de uma forma muito simples, né? São os processos de ensino e aprendizagem que ocorrem, então, apoiado pelo uso de tecnologias móveis e sem fio. Certo? Essa é uma definição que está no nosso livro, Mobile Learning e Ubiquitous Learning, né, que depois eu vou mostrar a capa para vocês, e uma brincadeira que eu acabei fazendo nesse livro. Aqui, essa imagem é interessante porque ele mostra um pouquinho do que muda, né? O que nessa evolução do e-learning para o U-learning, que é o Ubiquitous Learning, o que vai mudando? Então, no e-learning, basicamente, o que se tem? Redes de computadores. Então, se você queria fazer um processo de educação online, você tinha que se sentar num computador ligado a um fio, né? E ali, então, você tinha acesso às informações e podia interagir e participar de comunidades. No M-Learning, você tem os dispositivos móveis e sem fio. Então, não é mais necessário você ir para um lugar específico. Você pode estar em qualquer lugar, qualquer tempo, e trabalhando. E no e-learning, além dos dispositivos móveis, você pode ter tecnologias de sensores, né, acoplado a eles, e tecnologia de localização, por GPS, geolocalização. Então, isso faz com que, se nas perspectivas anteriores, quando você quisesse buscar alguma informação, você tinha que ir até um lugar e acessar o Google e buscar essa informação, no Ubiquitous, a informação pode te encontrar por sistemas que utilizem sensores ou geolocalização. Então, por exemplo, eu posso ter um sistema com o meu perfil que eu vou alimentando e vou dizendo o que eu gosto. E, de repente, eu vou fazer uma viagem para a fronteira do Rio Grande do Sul, e passo pela região das missões. Eles dizem assim, olha, você trabalha em uma instituição jesuíta, aqui tem a região das missões, pode te interessar. Quem sabe você entra e dá uma olhada. Então, por quê? Porque ele tinha essas informações no sistema, cruzou com o meu perfil, certo? Cruzou com a localização onde eu estava e a informação me achou. É muito diferente. Assim também num espaço como esse. Por exemplo, se todos vocês, o perfil de vocês estivesse no sistema, ele podia cruzar e dizer, olha, você se interessa por direito do trabalho, tem mais essa pessoa que se interessa. Quem sabe vocês formem um grupo, e vocês podem conversar sobre isso. Então, existem duas perspectivas fundamentais. A primeira são os aplicativos na área do direito, e aí eu me dei o trabalho de olhar no iPad o que existe já de aplicativos disponíveis para a área de direito. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz em meia hora, existem muito mais. Tá? Encontrei alguns. Conhecem? Já usaram o aplicativo no iPad e no tablet? Esse. Eu trouxe o ícone, tá? Questões da área do direito para concurso. Esse também, memes, que trabalha de uma forma mais divertida, né, com memes.
livraria jurídica. Isso está lá, acessível. Concurso OAB, Código Civil. Você pode acessar tendo conexão à internet de qualquer lugar, a qualquer momento. Código Penal. Então, e muitos, a população não sabe, não tem conhecimento. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. É interessante as pessoas poderem acessar. Agenda do advogado. Esse que simula não, ele é um software que ajuda na parte toda de escritório de direito, né, de fazer a gestão. Processo legal. E assim vai. E temos os aplicativos num âmbito mais geral. Né? Conhece o Evernote? Evernote é um recurso fantástico. Por quê? Porque você está caminhando, está em viagem, enfim, e algo te interessou. Você pode, ou teve uma ideia, tu pode gravar, você pode fotografar, você pode filmar, você pode escrever. Então, você vai criando notas. E depois isso tudo você pode acessar de que dispositivo você estiver usando. O eAnnotate. Ele permite que você faça anotações em PDF, em documentos, e selecione partes, realce. Docs2Go, para acessar Excel e também fazer planilha, PowerPoint, Word. Kindle, que transforma o teu iPad num Kindle. Você acessa toda a bibliografia que tem. E esse? Conhece? Exatamente. Para quê? Para a gente disponibilizar, né, guardar nas nuvens os nossos arquivos principais. O scanner. Conhece? O Waze. É uma mídia social para o trânsito, que ajuda muito, facilita muito a vida da gente, porque a gente pode ver o percurso. Ali tem, essa rua está interrompida, tem acidente, tem polícia. Quem sabe você pega por outro lado. Skype. Facebook. Tudo isso a gente acessa hoje do smartphone. Esse é um software que possibilita você trabalhar com realidade ampliada, né? Ou seja, você focaliza uma determinada região e aquilo que tiver mapeado por GPS que tem informação, ele vai te mostrar. E vai te mostrar informações em relação àquele lugar. Então, é muito importante quando a gente vai para uma cidade que a gente não conhece, né, e está procurando algumas informações. Um dos mais usados esse é o Wikitude. Né? Então, você pode ver que o cara está ali com o smartphone dele, apontando para um ponto turístico, né? E foi imputada informações digitais naquele ambiente que é natural. Né? Ou realidade misturada, muitos chamam também. Já viram isso? O que é isso? QR Code. Então, ele guarda informações que pode estar em formato texto, foto, vídeo. E esse? Já ouviram falar do Aurasma? O Aurasma, de uma certa forma, ele é semelhante ao QR Code, só que ele não precisa mais você criar o código. Você mapeia a própria imagem e atribui a ela um vídeo, um áudio, uma imagem 3D, enfim. Isso é uma brincadeira que eu fiz, tá? Ontem, quando eu estava fazendo essa apresentação, peguei o logo de vocês e atribuí ao logo a capa do nosso livro. Então, qualquer pessoa que baixar o Aurasma no seu smartphone, acessar o canal do GPDU, isso é importante, tem que estar seguindo, tá? Do GPDU, que é o nosso grupo de pesquisa, e apontar para esse logo, vai ver a imagem da capa do vídeo. E ele fica, para vocês saberem, quando ele está procurando, ele forma essa espiral. Eu fiz uma outra brincadeira também só com o globo, que ele abre um globo em 3D que fica girando. E antes eu estava ali com o pessoal e fiz, agora, aqui, com o programa de vocês. Eu atribuí o programa que vocês receberam, a capa principal do programa, aquela verdinha, o globo. Então, quem quiser depois baixar o Aurasma e ver como funciona, e é muito tranquilo fazer isso. O vídeo, vamos ver se ele vai entrar. Ele está tentando acessar daqui, que estranho, antes ele não acessou, tanto é que eu copiei do meu
do meu notebook para pôr ali. Tu quer colocar ele? Acho que vai mais rápido, né? É capaz de demorar um pouquinho. Tem áudio já? Conhece? Meu malvado favorito? While filming Father of the Bride in 1950, Elizabeth, at 18, announced her real-life engagement to Nicky Hilton, a handsome 23-year-old heir to the Hilton Hotel fortune. Did you know that Kellogg's cornflakes are made with 100% real middies? Enough said. Start your day with Kellogg's Cornflakes. Estava rodando o outro, eu acho, atrás. Então, imagina vocês terem um informativo, né, que vocês possam estar associando aquele informativo vídeos, né, ou outras informações que vocês julguem. Por favor, dá um... Passa adiante. Isso. Eu podia ter passado aqui, bem esperta, né? Eu com o controle. Então, é possível vocês misturarem, né, imputarem informação digital numa mídia que é analógica. Por exemplo, como um jornal ou até um folder de uma campanha, né, que tu queira disponibilizar mais informações que somente aquela para a comunidade. Aqui eu só fotografei o meu celular com alguns dos principais aplicativos, né, algumas coisas por categoria, né, o Cat, que até está saindo agora, o Evernote, o Prezi, que é essa tecnologia que eu estou usando para fazer a apresentação de vocês, o Tumblr, que é para fazer blog, né, WordPress também, blog, Dropbox, YouTube, OneNote, e assim tem vários. Sociais, né, para mídias sociais, Foursquare, TweetDeck, que junta o Twitter. O Google, que tem N ferramentas que nos ajudam. Agora tem o Hangout também, que te permite fazer webconferência de uma forma muito tranquila. Webconferência, aqui o Connect, né, o Livestream, o Quick Video e tantos outros que a gente pode estar testando. E aqui os mais indicados para RA, né, realidade aumentada. O Scan, o Aurasma, que são leitores, Junaio e o Ictude. Bom, esse ano a Unesco lançou esse documento, tá, que vai justamente informar as pessoas sobre como pode se usar, principalmente celular na sala de aula. Que vocês devem saber, quase todos os estados brasileiros possuem leis estaduais que proíbem o uso de celular nas salas de aula. E a Unesco justamente lançou esse material, está disponível na web, vocês vão poder acessar, depois eu vou deixar pública essa apresentação no Prezi. Se vocês colocarem o título do evento e o meu nome, vocês vão conseguir acessar, né? Tem os links todos. Então, a Unesco diz nesse documento
13 bons motivos para usar as tecnologias e 10 recomendações para os governos. Então, vai desde a questão de que essa tecnologia amplia o alcance, a equidade da educação, melhora a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais. Enfim, são várias, eu não vou me deter aqui, em função também do nosso tempo. Vocês podem depois acessar e ver essas recomendações da Unesco, inclusive acessar o documento na íntegra. E aqui as recomendações, então. Criar ou atualizar políticas ligadas à aprendizagem do móvel, conscientizar sobre a sua importância, expandir e melhorar opções de conexão. Então, o que a gente vê hoje nas escolas? Diferentes níveis. As crianças e os adolescentes usam as tecnologias naturalmente. Para eles não tem mais sentido separar o que é do mundo presencial físico e o que é do mundo digital virtual. Por quê? Porque eles não conhecem o mundo sem o digital. O mundo deles já é esse hibridismo. Faz sentido para nós. Então, a gente diz assim, não, sala de aula não é lugar de celular. Por quê? A maior preocupação das professoras, que eu ando conversando, é que os alunos gravam as aulas e põem no YouTube. Ok, grava as aulas, põe no YouTube, vão discutir o que aconteceu na aula, vão continuar a discussão, a lei. Só que, por que se faz isso? Justamente porque não pode. Então, se dá uma brechinha, eles tiram o celular, gravam a aula e põem no YouTube. Então, claro que existe todo um trabalho de educação no sentido mais amplo, que tem que ser feito quando se abre a possibilidade de usar essas tecnologias no contexto da sala de aula. Então, criar e otimizar conteúdo educacional, capacitar usando as tecnologias móveis, enfim. O acesso não é mais o principal problema. Hoje, existem mais celulares do que pessoas no Brasil. Então, nós temos ainda um grande problema, que é a conexão. Nossa internet não é muito boa e não são todos os espaços educacionais que têm conexão Wi-Fi e nem nas cidades. Algumas cidades têm as cidades digitais que permitem conexão Wi-Fi em qualquer lugar. Mas não é a nossa realidade aqui no Brasil ainda. Então, o problema não é acesso, mas sim sofisticar o uso pedagógico. Ou seja, como é que a gente vai usar as tecnologias móveis e sem fio para ajudar os sujeitos a aprender? Essa é a principal questão. Bom, o que nós estamos desenvolvendo no âmbito da pesquisa, então? Isso foi para contextualizar. A gente trabalhou lá em 2007, lembra que eu mostrei os iPads para vocês da HP? Em 2007, a gente começou a trabalhar com mobile learning. Então, na época, o que se tinha eram aqueles equipamentos. Nós tínhamos a concepção ainda de que precisava criar um ambiente virtual de aprendizagem. Então, criamos o AVAN Context, que é ambiente virtual de aprendizagem móvel. Context quer dizer competência em contexto. Foi registrado, inclusive, esse software. Para vocês verem, não faz tanto tempo assim, como evoluiu essa área. Então, esse sistema era muito parecido como outros. Você entra ali, usuário e senha. Tinha 4 módulos, perfil, avaliação, planejamento e o módulo aprender. No módulo perfil tinha ali os dados pessoais, as competências que o cara tinha, os gaps que ele achava que ele tinha na sua formação, o currículo, histórico e algumas contribuições. No módulo aprender, a gente já tinha um diário, para o sujeito registrar as suas aprendizagens, as dificuldades que ele estava tendo, enfim. Um fórum, um chat, o YouTube, Skype, e-mail, objetos de aprendizagem e arquivos. Tudo integrado num único ambiente. Por quê? Porque a concepção ainda era da Web 1.0, que você tinha que ter um ambiente controlado, a Cláudia bem falou do controle, que a gente pudesse saber onde é que o sujeito estava, o que ele estava fazendo. Com a Web 2.0, isso tudo veio abaixo. E com esse software que a gente construiu, a gente fez uma experiência de uso corporativo para capacitar profissionais da área de TI e secretariado. Isso foi uma parceria entre o PPG de Educação, o PPG de Administração e o PPG de Computação Aplicada, da Unicinos. Alguns desafios que a gente identificou na época e que ainda são válidos hoje. Tamanho da tela, largura da banda, passaram 5 anos, e a gente ainda tem 6 anos praticamente, esse problema da internet. Desenvolvimento, sistemas não conversam, então aquilo que tu faz para o iPhone, não roda no Android, a não ser que você faça multiplataforma.
Metodologias e práticas pedagógicas é um dos principais problemas. E formação para emancipação digital, né? A gente tem usado muito esse conceito de emancipação digital. Ele é mais amplo que inclusão digital, né? Emancipação digital significa o cara saber o que ele precisa usar no momento em que é necessário, né? Ele tem um alto nível de autonomia com relação às tecnologias e a usar para si. Outra experiência que a gente fez foi o uso de mobile learning via SMS. Os alunos não gostaram muito, né? Eles acharam muito chato, porque o sistema ficava mandando mensagem para ele: olha, você já deu uma olhada no ambiente, você já viu que tem novidade por lá, o pessoal interagiu no fórum, olha, não esquece que tem tal texto, olha, tem aula. Né? Eles não gostaram. Tá? Não foi uma experiência legal. E, em função desses trabalhos de pesquisa, a gente organizou esse livro, que tem toda uma parte dele que é vinculada às tecnologias móveis sem fio. Tem um artigo, que é Trabalho Colaborativo e Cooperativo em Educação, pela Oikos. Esse também tem um artigo nosso, que foi publicado nos Estados Unidos. Esse de mobile também. Tudo vinculado a essa pesquisa. E esse é o livro que eu falei para vocês, que é um livro mais conceitual, né, que pode servir de referência, que fala sobre mobile learning e ubiquitous learning. Esse saiu esse ano, também tem um artigo nosso. Então, há uma grande quantidade de bibliografia já referente a essa temática. Os estudos estão evoluindo muito rapidamente. Eu estou atualmente com uma orientanda de doutorado que está pesquisando o mobile learning com o uso de tablets no ensino de química. Então, ela fez uma varredura no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Pra vocês terem uma ideia, olha ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ela acompanhou, no período de 1 ano, o que surgia com relação a aplicativos para química. Para iPad, em 25 de 3 de 2012, tinha 259 na categoria todos, free nenhuma. Para iPhone, 519, free nenhum. Já em 2013, olha ali, iPad, todos 507, mais que duplicou. Free, 210. Para iPhone, 789, 286 livre. Então, a cada dia, surgem mais e mais aplicativos para diferentes áreas do conhecimento. Isso é algo que, rapidamente, vocês tendo um grupo aí, vocês podem ver relacionado à área do direito, o que tem surgido por aí. E aí, que ela só organizou, só é relacionado à tabela periódica, né? Tudo que existe. Então, ela criou um modelo para avaliar isso do ponto de vista também das potencialidades didático-pedagógicas. Uma outra experiência, que é a Universidade Aumentada, que foi um trabalho que a gente fez com teorias de aprendizagem, que é uma disciplina que ela faz parte de todos os cursos de licenciatura da universidade. Então, inicialmente, as alunas buscaram as informações, né? Eu tenho que explicar a história para vocês como é que foi. O que acontece? Essa disciplina de teorias de aprendizagem trabalha as principais teorias de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, o que se fez? Em grupos, elas puderam escolher qual era a teoria que mais interessava para elas. E, a partir disso, elas foram em busca das informações e sistematizar isso. Só que, quando a gente foi iniciar esse trabalho, eu apresentei para elas essa possibilidade na época do QR Code. E elas se interessaram. Então, a motivação intrínseca, né, que elas acabaram tendo para desenvolver o projeto foi muito grande. Por quê? Porque elas tinham que organizar essa informação, criar os QR Codes, depois publicar esses QR Codes para que outras pessoas pudessem ter acesso e visualizar aquilo que elas estavam desenvolvendo. Então, aqui foram alguns dos QR Codes criados. Se vocês tivessem leitor de QR Code apontando para ali, vem a informação do que tem em cada código desse. Né? Compartilharam isso no Facebook, num grupo que a gente tinha para trabalhar a disciplina, e também nos seus contatos, para continuar a discussão. Tá? E recortaram e distribuíram pelo campus. Então, as pessoas que passavam pelo campus, curiosidade natural, via o QR Code ali, o que tem aqui? E já ia
começando a se familiarizar com alguns dos teóricos da aprendizagem. Isso é muito interessante para questões de cidadania também. É fácil, rápido de fazer. E a motivação deles, olha a cara dele de satisfeito, né? Colando o QR Code. Aqui um momento de aula, vocês podem ver, uma está com o livro, outra está com o tablet, então essa é a parte do Centro Comunitário da Unicinos, é uma área de convivência. Nossas aulas não aconteciam na sala de aula, elas aconteciam em vários locais da Unicinos, aqui perto do laguinho, né? E assim a coisa foi acontecendo. Uma experiência semelhante a gente desenvolve também no Seminário de Educação Digital, agora no PPG em Educação, com alunos de mestrado e doutorado. Essa é uma pesquisadora italiana que estava conosco, numa atividade que a gente fez também usando QR Code e geolocalização, GPS. Então, eles tinham que sair, a disciplina era Seminários de Educação Digital, né? Sair pelo campus e ver quais eram os indícios que eles percebiam vinculados à educação digital. E como é que o digital se fazia presente no campus. Esse é o professor Daniel, meu colega de pesquisa, com o celular. Então, cada um saiu com o seu dispositivo móvel, né? Tanto que as nossas aulas hoje, a primeira coisa que a gente diz é tragam seus dispositivos móveis. Então, traga o que vocês tiverem. Smartphone, tablet, notebook. Dificilmente a gente usa laboratório fixo atualmente, que eles, pelo campus, discutindo já aquilo que eles tinham mapeado e criado. E aqui o depoimento da Daniela, que é uma dessas alunas, numa outra atividade que a gente fez na BED, que justamente caiu na quarta-feira. Hoje, quarta-feira, é o dia que o meu grupo de pesquisa se reúne, né? E a gente estava fazendo um workshop de Immersive Learning e Gamification Learning, que até a Cláudia disse que eu ia falar sobre isso, né? Mas não dá tempo. Então, me pediram para falar sobre mobile. Então, hoje eu vim falar de mobile para vocês, né? Immersive Learning e Gamification Learning é outra pesquisa que eu desenvolvo. Há mais tempo que essa, né? Mas, então, a oficina estava acontecendo e a gente estava tanto transmitindo pelos avatares, né? Acontecendo simultaneamente no mundo virtual em 3D com avatares, quanto no Adobe Connect, como foi hoje com o Romero Tori. E ela ficou presa no trânsito entre Porto Alegre e a Unicinos, não teve dúvida. Acessou do trem pelo celular e conseguiu participar do evento. Então, ela colocando ali, ó, como é que ela se sentiu. Então, pelo smartphone, ela conseguiu. E o futuro? Mobile Quest Chicago is a week-long camp for rising 6th and 7th graders at Chicago Quest. It acts as a bridge for the kids going into school so that they get to meet a lot of their classmates and they get exposed to a lot of the ideas that Chicago Quest is built on. So in 5 short days, they really managed to create a mobile game that incorporates design thinking, systems thinking, and game ideas into a mobile location-based game. All right, zip. 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 Yeah. Everyone shows up Monday morning and everyone's very quiet and a little shy. And then that shyness becomes a kind of excitement that turns into kind of a full-blown chaos when they're designing their games. By the end of the week, everyone is so invested in their games and making their games work, making them work better, making them be the best games they can be, that you could hear a pin drop. And they've, in a way, have gone from being, kids to being designers. They spend the first half of the week learning a little bit about game design and making mods of games that are more familiar to them. And then as the week goes on, they start to learn this digital software for building a mobile game. And then they take that knowledge combined with the knowledge of how to build a game and put them together to build really cool mobile games. Eris is a piece of software developed by a group of graduate students at the University of Wisconsin. And it's a really simple way to create a game in public space using smartphones. All right, what do you want me to say when you greet them? Greeting. Hello, mate. Hello, mate.
footprint could probably go right here, wait, right there. Where should the gloves go? It could be next to the fingerprint, so at least by that line right here. What the kids learn to do with Eris, and the reason it's so great for them and so easy to use, is that it's basically, coding with a really simple interface that allows kids to just put their ideas into software and play test them and refine them very, very quickly. Not only are we sitting behind a desk learning how to put it together, we then go out and make sure that what we put together works. It gives them a sense of ownership over what they're doing, and also it allows them to apply the knowledge that they've learned earlier in the week and take it and make it their own and then create something out of that. And then at the end of the week, after they've created their games, they get to show them off to their other classmates and to their parents and in a public space. So it gives them a chance to demonstrate to an authentic audience of what they've done. And I think that puts a lot more investment from kids into the product that they're creating. So we head back which? To the robber. That way, to the statue. Mm-hmm. All right, hit. All right. They are introduced to something new. They're able to use their imagination. They get to nurture their intelligence. So the way that it looks is pretty much like a light bulb going off. Então, a gente fala o futuro, né? Só que o futuro é hoje. Essas crianças, elas já estão utilizando. Vocês viram que eles falaram em design thinking, vocês viram que eles falaram em games. Uma alternativa muito interessante hoje é ARG, quer dizer, Augmented Reality Game, onde você mistura mobile com games. E aí tem duas perspectivas. Uma coisa é o uso de games comerciais no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a IBM fez um longo estudo sobre isso, porque ela começou a identificar que os seus líderes mais novos que chegavam na empresa tinham um estilo de liderança diferente dos outros. Um estilo que era reconhecido pelos seus pares e era legitimado por eles. E a hora que acabava um projeto, tudo bem para eles não serem mais líderes. Começaram a investigar o que era comum nessas pessoas. E descobriram que todos eles eram jogadores assíduos de Massive Multiplayer Online RPG. Onde você tem que definir estratégia, você forma grupos e você conduz grupos a objetivos específicos. Então, os dispositivos híbridos móveis de comunicação multirrede associado à localização, que seria o conjunto de tecnologias e processos infocomunicacionais, cujo conteúdo, então, vincula-se a um lugar específico, que é o GPS, tem possibilitado a produção e a disseminação de informações de forma dinâmica e híbrida. Então, isso é importante, esse hibridismo e essa dinamicidade. Vocês viram que ali as crianças não ficam restritas a um espaço físico, elas têm momentos onde elas estão no espaço físico, da sala de aula, mas em outros momentos elas estão em diferentes espaços. E isso possibilita, então, você criar pontes entre a realidade física e digital. E isso está cada vez mais misturado. Aí surge o conceito de realidade misturada. Bom, o que dizem os estudos? Rapidamente, não vou repetir, já falaram, 3 já falaram sobre isso aqui, Então, esse é o estudo, está disponível. Isso é na educação superior, mas tem para ensino fundamental e médio. Eu tive a satisfação de ser uma das pesquisadoras convidadas a elaborar esse material. Então, até um ano, os MOOCs, alguns chamam de MOOCs, a computação por tablet, 2 anos games e gamificação, isso vem muito forte. Esse é o nosso projeto atual de pesquisa, o Big Data, a análise, a aprendizagem analítica, a impressão 3D e as tecnologias que a gente veste, Então, os óculos, as roupas inteligentes, enfim, tudo aquilo que vocês viram que o Romero trabalhou com vocês. Então, quais são os tensionamentos? Então, hoje, a gente não fala mais só de uma cultura digital. Se a gente olhar para as crianças, a gente vai ver que eles estão naquilo que a gente chama de uma cultura híbrida e multimodal. Híbrida por quê? Porque eles não ficam fidelizados a uma única tecnologia, como nós, por exemplo. A gente usa Moodle, então a gente só usa Moodle para EAD. Não, eles usam tudo que tiver ao alcance deles. Então, quando eu olho para essa geração que está vindo, que está chegando na universidade, eu não consigo ver na nossa EAD
uma EAD que os atraia. Né? Por quê? Porque a gente cria todo um ambiente artificial, sendo que a gente tem que ver onde estão os nossos alunos, quais são as tecnologias que eles usam, e a partir disso a gente trabalhar. Eu postava coisa no Moodle, né? E demorava para ter uma resposta dos meus alunos. Aí resolvi criar grupo no Facebook. E ali eu tenho resposta instantânea. Né? E as alunas olham para mim e dizem assim, professora, o Moodle é mudo. Né? Por quê? Porque nos mundos virtuais elas têm interação não só por texto, mas por voz, por uma presença social que é representada por um avatar. Esse avatar realiza gestos, né? E tem todo o ambiente 3D onde eles se deslocam no espaço. Então, o que a gente tem que pensar? Nessa emergência dessa cultura híbrida e multimodal para os processos de ensino e aprendizagem no direito. Então, aí tem um conceito que surge no MIT, né, que é Flipped Class, da aula invertida, ou a escola invertida. Então, o que a gente pensa? Por que invertida? Tradicionalmente, a escola trabalha os conceitos e depois se espera que o sujeito signifique esses conceitos e que consiga aplicá-los no dia a dia, não é assim? Essa proposta inverte. Parte de uma necessidade, de uma problemática, e aí os conceitos vão entrando conforme a necessidade vai acontecendo. Aí a motivação é intrínseca. Aí a aprendizagem flui mais facilmente. Então, isso, mais a interação em espaços de convivência híbridos e multimodais, mediado por essas tecnologias híbridas, móveis de comunicação multirrede, e a questão da localização, associados à gamificação e à cartografia. A cartografia é você acompanhar o percurso, não é chegar no final e dizer, olha, você é 7, você é 8, você é 10. O que isso significa? Por que eu não sou 10? O que faltou? Por que o curso chegou no fim e disse, a avaliação não foi positiva? Mas precisava esperar chegar até o fim para ver isso? Então, a cartografia se propõe justamente isso, acompanhar o sujeito no seu processo de aprendizagem e ir regulando o processo enquanto ele está acontecendo. Rapidinho. Então, com isso, a gente faz uma proposta que muda, né? Altera. Então, em vez de você escolher uma tecnologia e definir todo o teu processo a partir disso, não. Você parte para quê? Para a construção de propostas educativas distintas. E essas vão orientar o uso da tecnologia. E isso envolve o quê? Primeira coisa, análise do público. Quem é o público que eu vou trabalhar? Que tecnologias eles utilizam no dia a dia? Quais são as especificidades da área de conhecimento que eu vou trabalhar? Aí, qual a orientação teórica, epistemológica e também didático-pedagógica que eu pretendo adotar? Só então a gente vai para as tecnologias. Quais são as tecnologias que podem me propiciar eu desenvolver aquilo que eu acredito? Então, não se trata mais de usar ou não as tecnologias, né? Isso está dado. A questão justamente é a forma como a gente vai usar para propiciar inovação. E vejam bem que inovação não é igual a novidade. Novidade é usar as tecnologias digitais para fazer mais do mesmo. Ou seja, transpor aquilo que se fazia no presencial físico para o digital virtual. A gente precisa das tecnologias para pensar a partir delas. Que possibilidades didático-pedagógicas a gente tem que complementa ou que vai além daquilo que o presencial físico propõe. Agora eu concluo com esse vídeo, que é uma perspectiva que já existe. Essa tecnologia já está disponível e é desenvolvida por essa empresa. Conhece esse vídeo?
força no quadro. Lembra que o Romero falou de holografia, holograma? Realidade aumentada. Em casa, mostrando para os pais, né, como é que foi o dia na escola, o que elas viram. Obrigada. Me informaram que nós não temos tempo, então está meu e-mail. Vocês me acham no Facebook, nas diferentes mídias sociais, é sempre o meu nome junto, Eliane Schlemmer, vocês me acham, e a gente pode continuar conversando. Nossos agradecimentos mais uma vez à professora Eliane Schlemmer. Senhoras e senhores, nós teremos agora um intervalo para o café. A coordenação do evento conta com a colaboração de todos, no sentido de retornarem dentro de 10 minutos, dado o adiantado da hora. O café será servido na área externa, o acesso pela porta de vidro, à esquerda das senhoras e dos senhores, ao fundo do auditório. Bom café a todos.